Então, sejam todos bem-vindos. Desde 2021, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem GECAL realiza esse evento virtual chamado Bate-Papo com Especialistas na Universidade de Brasília, de forma virtual, que ele é voltado para os estudantes interessados em ensinos de linguagens, português como segunda língua, internacionalização, linguística aplicada. E contamos com a presença de dezenas de colegas pesquisadores, professores que são reconhecidos tanto no Brasil como no exterior. A sequência das nossas atividades, ela tem a duração de 2 horas. Nós temos aqui de 5 a 10 minutos para fazer uma apresentação dos convidados, que essa apresentação será feita pelo professor Kleber. Após isso, o nosso convidado tem 45 minutos de apresentação oral, com auxílio dos slides. Após isso, nós temos 45 minutos de conversa entre os convidados e o anfitrião e o convidado. E ao final, nós temos 10 minutos para as considerações, para o término das considerações finais. A gente, como é um bate-papo, a gente solicita que vocês possam acenar com a mão, usar os emoticons da plataforma, acenando com a mão para a gente organizar a fila das interações. E no momento das interações, caso seja possível, é solicitado que vocês abram as câmeras e os microfones para que a gente possa sentir um pouco mais a presença, né, e a interação desse momento. Agradecemos muito a presença do professor Limário e agora o professor Kleber vai fazer a apresentação. O professor Limário, a sala de aula é toda sua. Muito obrigada. Professor Kleber? Vocês estão me ouvindo? Você conge... Opa, É engraçado. É, vocês estão me ouvindo agora? Melhorou? Acho que deu Agora uma sim. instabilidade da internet. Vocês estão me ouvindo? sim. Sim. Agora Ah, sim. tá. Ótimo, então. Perfeito. Eu acho que deu uma estabilidade, mas acho que vai dar certo. Então, ótimo. Então, perfeito. Então, ótimo, então. Muito obrigado, viu, Leide, pela apresentação. Hoje, em nome do nosso grupo, eu queria saudar todos os colegas que estão aqui presentes. É um imenso prazer que a gente vai ter hoje o privilégio de ouvir nosso querido amigo Limário de Menezes de Souza, da USP, um colega muito querido, um grande pesquisador da nossa área. Viu, Lin? É um prazer ter você conosco na nossa live de hoje. Eu queria pedir licença para fazer uma apresentação breve do professor Limário. Vamos ver se vai dar certo o compartilhamento. Para vocês, está dando certo o compartilhamento para vocês? Ó, põe aí. Não, Tá ok? Tá, perfeito então, perfeito. Então hoje a gente vai ter o nosso bate-papo com especialistas, né? O segundo bate-papo com especialistas que vamos ter. Na semana passada, nós recebemos colegas do exterior, a nossa colega Glaucia, o nosso colega foi a Glaucia e também a Cristina Soares, da Universidade de Harvard, juntamente um colega da Universidade de Miami. E hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o professor Limário Trindade Menezes Souza, que é professor da USP e também pesquisa no CNPq. Procurando. Então, aqui, hoje o nosso bate-papo, a nossa roda é sobre linguística crítica e decolonialidade. Eu acho que ela Eu não coloquei para some. Aqui, ó. vocês aqui Entre. justamente o Procura o QR Code do nosso grupo de pesquisa, então, dois e que eu quero fazer JBL. um agradecimento especial tanto a Chical quanto ao Pro. Isso, isso. Vocês estão me ouvindo bem, né? uhum. Isso. Acho que o de pesquisa, que é o. O Kleber caiu agora.
Vamos guardar um momentinho, né? Acho que ele está com algum problema de conectividade. Acho que, Leide, mas vamos ver se agora vai dar certo. Então, vou terminar só a breve apresentação que eu estava fazendo para o professor Limário. Vocês estão me ouvindo então, né? Vocês estão me vendo, tá dando uma estabilidade aqui, mas eu acho que a internet vai melhorar daqui um pouquinho aqui então. Bem, então eu faço um agradecimento especial ao nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o grupo de estudos críticos e avançados em linguagem. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o professor Limário de Menezes de Souza, da USP e do CNPq. O Arthur, né, o Lean, ele dispensa qualquer apresentação. Eu quero o Lean justamente patrimônio da área da linguística no contexto brasileiro e contexto internacional. Fez a sua graduação em linguística pela URGS, mestrado em aplicada em estudos da linguagem pela PUC São Paulo, o doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e é livre docente pela Universidade de São Paulo também em 2006. Ele foi professor titular da Universidade, é professor titular da Universidade de São Paulo, foi visitante na Universidade de Western, Ontário, no Canadá, e também em Monash University, na Austrália. Ele tem uma ampla, justamente, experiência na área de letras, com ênfase em letras estrangeiras ou línguas estrangeiras, e atua em muitos temas. Ensino, aprendizagem, língua explicada, língua estrangeira, letramento, crítica literária e literatura pós-colonial. Só queria realçar que Limário de Menezes, juntamente com Valquíria Montemor, idealizadores do Projeto Nacional. Agora acho que vai. Então, na condição, só para terminar então, acho que na condição, o professor Limário, ele é professor da USP, eu já fiz menção, mas ele é também autor e idealizador do Projeto Nacional de Formação. Já que a minha internet está um pouquinho instável, eu já vou passar a palavra ao nosso ilustre palestrante, o Limário de Menezes, que vai ter em torno de 30 a 40 minutos para a sua apresentação, e depois a gente vai ter um momento para interação com a audiência. Sejam todos bem-vindos, eu só peço desculpas pela instabilidade, é porque, Lin, você vai falar sobre uma coisa tão cara na sociedade que as coisas ficam instáveis, tá? Então a internet representa essa instabilidade. Seja bem-vindo, Lin. Prazer em recebê-lo virtualmente na UNB. Obrigado, Kleber, por esse convite e pela apresentação. Sim, eu acho importante. A instabilidade é uma característica da linguagem, né? Que qualquer linguagem que se diz estável, então se perdeu, né, como se perdeu a sua característica como linguagem em si. Eu só queria agradeço a apresentação, só queria dizer que eu não sou mais do CNPq. Desde que me aposentei, eu não sou mais do CNPq. Eu sou professor de Desculpa. Opa. Agora minha voz que está instável. Ah, Eu sou professor sênior da USP, que significa que tecnicamente eu sou aposentado, mas eu continuo atuando no pós-graduação da USP. Então, eu vou começar compartilhando aqui uns slides para poder ir mais. Vocês estão enxergando aí os slides? Sim, professor, isso, sim. Tá, Ok. obrigado. Então, o meu tópico é educação linguística e decolonialidades, e eu coloco decolonialidades no plural, porque, como vocês sabem, há várias teorias decoloniais. Opa. Ah, então, uma das características importantes das teorias decoloniais é a localização, ou a localidade da linguagem, a localidade da fala, a localidade do saber, em oposição à universalidade ou universalização, porque através dos processos da colonização do norte global, e aqui generalizando, né, os processos de colonização britânica, francesa, alemã, holandesa, etc., né, o que aconteceu, de forma geral, é que os saberes dessas
nações colonizadoras foram universalizadas para o resto do mundo que eles colonizaram, ah, e, e impuseram esses saberes como sendo saberes que valem para todo mundo. Então, uma das características das teorias decoloniais é a tentativa de localizar esses saberes, ou seja, contextualizar esses saberes coloniais como sendo saberes produzidos a partir de um local sociohistórico específico, o norte global, né? E esses não são saberes universais, porque todos os locais, todas as culturas têm os seus saberes. Obviamente, a gente enxerga através disso, de que alguns saberes mais fortes têm mais poder do que outros. Então, assim, os saberes coloniais, com a sua força política, econômica, etc., se impuseram sobre outros saberes, invisibilizando esses outros saberes e se venderam como sendo universais, né? Então, o que tentamos com a, uma atuação decolonial é não rejeitar esses saberes coloniais, mas situá-los em seu contexto sociohistórico. E é importante a gente se abrir para outros saberes que esses saberes coloniais invisibilizaram, né? Por exemplo, os saberes linguísticos culturais do sul global. Então, aqui, só para dizer que eu estou falando a partir de uma localização específica, sociohistórica, estou falando não só a partir da minha instituição localizada em São Paulo, no Brasil, no sul global, mas estou falando também a partir do meu corpo, da minha biografia, da minha história de vida, né, que me leva a dizer o que eu estou dizendo. E é uma reflexão sobre isso, especialmente. Eu nasci numa ex-colônia britânica e eu sou filho de uma mãe que nasceu numa ex-colônia britânica e um pai que nasceu numa ex-colônia portuguesa. Então, eu sou produto de dois tipos de colonização. Então, isso me leva a, me deu a oportunidade de refletir não só sobre a colonização, mas sobre a minha própria experiência com a colonização e como isso me afetou, né? Como o Kleber citou, pessoalmente, eu sou formado, na minha formação inicial é na Inglaterra, isso era típico, né? Uma ação típica de alguém que é como criança, eu fui educado na Inglaterra, mas não me essa cultura e esses saberes, né? Uma das coisas que mais me marcam, eu estudei linguística na Universidade de Reading, na Inglaterra, e eu fui estudar a linguística porque eu queria entender o meio linguístico em que eu nasci, que eu cresci e que era familiar para mim, onde eu nasci. Era coexistência de várias línguas, né? O meu pai tinha uma língua materna, a minha mãe tinha outra língua materna, os meus avós tinham outra língua materna. Eu aprendia inglês na escola porque era a língua oficial de uma colônia britânica, a língua de rua era árabe, então eu fui alfabetizado em árabe também. Enfim, para mim era normal essa convivência no meio de várias línguas. Então eu fui estudar linguística com a esperança de entender isso. Para minha grande surpresa e, eu vou dizer, decepção, a linguística na época não estava preocupado com isso. A linguística na época que eu me formei na década de 70, era uma linguística chomskiana, se preocupada com a, uma gramática universal inata, ou seja, a preocupação da linguística na época era com o que era comum nas várias línguas, né? Uma universalização do saber, uma decontextualização ou descontextualização total, né? Ou seja, a língua não era mais vista como, acho que nunca foi, mas não era vista como um produto político, sociohistórico.
Aí, essa foi a minha grande decepção com a linguística, né? Obviamente, tinha opções, eu fiz uma opção de sociolinguística, e a sociolinguística estava, na época ainda, a sociolinguística britânica estava bem incipiente, e era uma sociolinguística variacionista, né? Onde olhava variedades linguísticas, mas quando a gente usa o termo variedade, né, a pergunta que vem à cabeça é variedade do quê? Então, o pressuposto, quando se fala em variedades linguísticas, é que essas manifestações tidas como variedades ou variantes são variantes de uma língua. Né? Então, isso mantém o conceito, para mim, da língua ser como algo única, uma norma única que pode haver várias variantes. Né? Mas não questiona quem decide qual é a norma linguística, quem decide qual é a gramática. Será que existe apenas uma gramática ou várias? Porque se há variantes, há variações nas gramáticas. Então, uma variação gramatical não merece ser chamada de outra gramática, onde e quando uma variação se mantém como variante ou se apresenta como uma outra forma linguística, com uma outra norma. Né? Enfim, essas eram as preocupações que me moviam e ainda me movem a repensar a linguística. E, felizmente, nas teorias decoloniais nos últimos 20 anos, passaram a legitimar esse tipo de pensamento. Né? Antes, quando eu pensava isso, era porque eu era rebelde. Né? eu, eu rebelava, as pessoas me diziam que eu rebelava contra a normatividade, e questionava Saussure, quem questiona Saussure? Eu questionava Chomsky, quem tem autoridade de questionar Chomsky? Eu questionava sistemas linguísticos, né? Mas eu não questionava sistemas linguísticos, eu não questionava o conceito de sistema, eu questionava o conceito de singularidade, de normatividade. Então, quando surgiram, né, fim da década de 90 para hoje, começaram a surgir, especialmente as teorias das epistemologias do Sul, de Boaventura Sousa Santos, que agora caiu em desgraça, e as teorias decoloniais, primeiro por Mignolo, né, mas havia outros teóricos também, a o Aníbal Quijano, o Henrique Dussel, que já estavam escrevendo. O Dussel já era conhecido do Freire desde a década de 60, 70, né? O que essas teorias diziam? Como eu falei no início, essas teorias diziam que os saberes locais das áreas colonizadas, como ocorre conosco no Brasil, esses saberes eram invisibilizados e desprezados, e os saberes das nações colonizadoras foram impostas como sendo os únicos saberes que tinham valor. Com isso, a linguística também seguiu esse mesmo caminho. Então, nós falamos na linguística, né, como se fosse uma única linguística, e o que eu quero mostrar para vocês, se der tempo, há outras formas de pensar a linguagem, especialmente quando se pensa a linguagem a partir de um pressuposto monolíngue, né, como ocorre na Europa de forma geral. A Europa não é universalmente monolíngue, né? Mas as nações, a maioria das nações europeias tendem a se pensar a se verem como monolíngues, né? Quando se pensa a língua, o fenômeno linguagem a partir de um pressuposto monolíngue, a gente pensa num sistema único, o sistema da nossa língua, no nosso conceito monolíngue. Agora, quando se pensa a língua, a linguagem, a partir de uma cultura plurilingüe, onde há várias línguas que coexistem umas com as outras, o fenômeno de linguagem é pensado não como uma singularidade, mas como uma
convivência entre várias, né? Então, acabamos olhando supostamente para o mesmo fenômeno, língua, linguagem, de perspectivas diferentes. Isso, assim, se a gente falaria assim, né, se a gente partisse de um pressuposto relativista. O pressuposto relativista é que estamos olhando o mesmo fenômeno de perspectivas diferentes, né? Mas não se trata de uma perspectiva relativista, porque quando a perspectiva relativista, né, que diz isso, estamos olhando para a mesma coisa de perspectivas diferentes, mas quem resolve que é a mesma coisa? Obviamente, as pessoas com mais poder. Eles que vão dizer, eu entendo o que você está dizendo, mas você está dizendo a mesma coisa que eu e a sua perspectiva. Então, relativismo é um produto, digamos, dos mais fortes, tá? Ah, mas vamos pensar em outra forma de ver a linguagem, não de forma relativista, mas de uma forma relacional, né? De convivência com uma pluralidade de diferentes, né? Assim, a gente entende que não estamos olhando para a mesma coisa, a gente está partindo da mesma coisa, mas vendo coisas diferentes, né? O nosso pensador brasileiro Eduardo Vivesse Castro fala muito sobre isso a partir das filosofias indígenas brasileiras. Ele chama isso de perspectivismo. Então, o importante desse perspectivismo, é dizer que nunca estamos olhando para a mesma coisa. Nós nunca estamos falando da mesma coisa. Quando partimos de contextos diferentes, nós estamos falando de coisas diferentes. E precisamos conviver com essa diferença. E, com isso, eu vou dizer que a linguagem, a língua-linguagem, eh, no, no momento eu não separo isso, porque eu vejo a língua como mais do que um fenômeno verbal, né? A linguagem é sempre política, né? O que significa política? Aqui eu uso o conceito de política do pensador filósofo francês Jacques Rancière, quando ele diz que a política é conviver com a pluralidade de opiniões, de vivências, né, de culturas e de línguas, no mesmo espaço. E, no caso, o nosso mesmo espaço pode ser na mesma disciplina, na mesma nação ou no mesmo planeta, né? É conviver, eu escrevo conviver com M, porque não é conviver com N que a gente muitas vezes pensa na tolerância como convivência, né? Tudo bem, eu tolero a opinião de fulano, né? Ah, assim eu consigo conviver com essa pessoa. Não, conviver é respeitar e reconhecer o outro, não é tolerar, né? Não é, se eu puder tolerar, implica em se eu puder, se eu pudesse, né, eu eliminaria, mas como eu não posso, eu tolero, né? Não, conviver com M é viver junto, é respeitar e reconhecer a validade, a legitimidade da existência do outro. Conviver é reconhecer que ninguém sabe tudo e todos sabem alguma coisa. E é importante com disso é se abrir a aprender o que não se sabe dos outros que sabem o que nós não sabemos. Isso é convivência. Então, normas, regras e significados únicos, né? O que eu quero dizer? Normas, regras são a ideia de que na língua é a gramática. A gente tende a aprender a língua materna assim. Uma gramática apenas, e essa gramática é única no singular, e só há duas possibilidades: estar correto ou estar errado, né? Esse tipo de a política por trás desse tipo de visão da língua é uma política autoritária, é uma política que não aceita que quem não segue as minhas regras pode estar seguindo outras regras, né? Então, nós precisamos respeitar a, a pluralidade e a convivência, e essa
o conceito político da língua é isso. Quando falamos na pronúncia, só tem uma pronúncia correta, só tem um significado de uma palavra correto. Essas visões de singularidade, quando se trata de língua ou linguagem, né, são visões que partem de uma visão política autoritária. Né? Então, eu disse de onde eu estava partindo das teorias, mas eu quero dizer agora, né, no meu trabalho, o que é, de onde, o que caracteriza o meu trabalho como linguista aplicado, da linguística aplicada, como eu sou também professor de literatura na minha formação, eu sou formado também em semiótica, então eu parto de uma visão de língua mais do que um fenômeno verbal. Né? E tudo isso eu vou apresentar aqui alguns itens para vocês entenderem a minha visão da língua-linguagem. Eu falo muito de trazer o corpo de volta. Eu acho que eu falei já um pouco sobre isso quando eu falei no início da importância da localização da localidade em oposição à universalização colonial. Então, como é que os colonizadores conseguiram tornar os seus saberes como universais? Escondendo o local de produção desses saberes como sendo apenas no norte global, escondendo o corpo do produtor desses saberes. Esses saberes eram produzidos por homens, hetero na sua maioria, nunca vamos saber, homens brancos de cidadãos do norte global. Esses corpos eram escondidos, então os saberes que eles produziram foram desvinculados dos corpos que os produziram, e aí gera-se a ilusão de universalização. Esses saberes não foram produzidos em nenhum contexto específico, estão flutuando nas nuvens, e assim dá a impressão de que são universalmente válidas. Né? Então, eu falo da importância de trazer o corpo de volta. O que significa isso? De atribuir um corpo a qualquer saber produzido. Ao atribuir um corpo, nós estamos atribuindo o contexto de produção, porque o corpo sempre se situa no tempo e no espaço. Né? O corpo é formado por determinados discursos que tornam esse corpo um sujeito social, tornam esse corpo cidadão de uma nação específica, uma comunidade específica, né? E esse corpo tem uma vida, por ser um corpo material, nasce, vive, né? Eventualmente, né? Ou futuramente morre. Né? Então, com isso significa que os saberes desse corpo passam pelo tempo. Então, são saberes que podem ficar desatualizados, podem se transformar ao longo do tempo. Portanto, quando trazemos o corpo de volta, o corpo escondido através de determinados saberes, nós estamos não só situando esses saberes em contextos sociohistóricos específicos, nós estamos dizendo também que todo saber é passível de transformação, de mudança. Nenhum saber, nenhuma teoria é eterna. Gostamos de falar que eu sou linguística, eu faço linguística saussuriana, bakhtiniana, eu sou Foucaultiano, eu sou não sei o quê. Né? Mas essas pessoas, se continuassem as suas vidas, provavelmente teriam mudado as suas teorias, como nós fazemos. Hoje, lemos determinadas coisas, ontem líamos outras. Amanhã, quem sabe. Outro conceito é marcar o não marcado. Né? Quando criticamos, eu especificamente posso dizer que critico as normas, né? A normatização da língua, como no slide anterior acabei de criticar o conceito de regra, eu não estou dizendo que não deve haver regras. Né? Eu estou dizendo que determinadas gramáticas, determinados
determinados conjuntos de regras precisam ser vistas, essas regras precisam ser vistas como fenômenos produzidos em determinados contextos, convivendo com outros conjuntos de regras, né? Mas o que acontece é quando a gramática se torna gramática, ela passa a ser um sistema não marcado. Significa um sistema que vale para tudo, um sistema universal, um sistema ahistórico, sem história. Quando marcamos essa gramática, esse sistema, nós estamos dizendo, não, esse sistema não é universal, esse sistema vale, é produto de determinado contexto sociohistórico, vale para esse contexto sociohistórico. Então, todos os nossos conjuntos de normas são marcados. Não existem conjuntos de normas não marcados. E isso me leva para o conceito de locus de enunciação. Então, por trás do conceito de trazer o corpo de volta, de marcar ou não marcado, é o conceito de locus de enunciação, que significa que eu estou sempre falando a partir de um determinado lugar. E não confundam, por favor, locus de enunciação como lugar de fala, que é outro construto. Né? Locus de enunciação significa que a língua-linguagem, são fenômenos socio-históricos. Né? Então, toda vez que aprendemos a nossa língua, nós estamos aprendendo a língua dentro de um determinado contexto. O Freire já falava isso, o Paulo Freire, nos seus textos, quando ele falava coisas do tipo: antes de ser o eu de mim mesmo, eu fui o você de um outro. O que significa isso? Quando nós somos crianças, ainda antes de falar, nós estamos aprendendo, aparentemente, passivamente, mas as nossas mentes estão altamente em ação, construindo a linguagem. Antes de eu aprender a dizer eu já absorvi, né, as informações linguísticas, culturais, né, os saberes das pessoas que cuidam de mim. Então, quando eu começo a falar, não estou falando com a língua que eu aprendi com os outros que cuidaram de mim, né? E o Bakhtin fala sobre isso também. Eu estou pensando a partir de valores que eu aprendi também com essas pessoas que cuidaram de mim. Então, tudo que eu falo, tudo que eu penso, em determinado momento, aprendi do meu contexto, né? Então, esse meu contexto é o meu locus de enunciação, que vai me dizer de onde eu estou falando, no sentido de que quais são os discursos que me construíram, né? E esses discursos são plurais, o discurso não são só as teorias acadêmicas, mas o discurso da minha classe social, o discurso do meu gênero, o discurso da minha sexualidade, o discurso da minha raça, da minha religião, etc, etc, etc. Né? Esses discursos me constituem como um sujeito a partir do meu locus de enunciação. Então, eu estou sempre falando a partir de saberes e usando um sotaque e uma forma linguística que eu aprendi do meu contexto. Né? Agora, uma coisa importante lembra que eu falei que eu também sou um ser, por ser um corpo, eu sou um ser biográfico. Né? Então, os seres biográficos, biológicos mudam, se transformam. Então, eu sou formado, sim, pelos discursos que me atravessam, que entram em contato, que me constituem, mas eu não sou determinado por esses discursos. Né? Eu posso, como esses discursos são plurais, né? Na mesma família, por exemplo, eu e os meus irmãos, irmãs ou os meus pais convivemos na mesma família, aparentemente estamos sujeitos às mesmas influências, mas não. Cada um de uma família convive também fora dessa família, e não convivem em contextos idênticos fora da família. Então, cada um de uma mesma família também é constituído por outros discursos fora dessa família.
Então, com isso, essa pluralidade de discursos que nos constituem, né, permitem transformações e mudanças, né, e isso através de um mecanismo que eu chamo de curto-circuito. Então, eu posso, por exemplo, pensar o discurso de gênero que me constitui, vamos dizer que por ter nascido pensando que eu sou um ser masculino, eu, numa determinada cultura, não vou dizer qual, adivinhe, eu aprendo a ser machista. Depois, machista, eu curso acadêmico, faculdade, discursos políticos que questionam o machismo. Então, eu posso fazer um curto circuito entre esse discurso acadêmico e o discurso machista que me constitui. Questionando, então eu posso continuar sendo masculino, mas agindo não mais de uma forma machista como eu aprendi, mas de uma outra forma. E assim, né, eu posso mudar a forma de atuação machista que é comum no meu grupo social e histórico. Esses tipos de curto-circuitos são muito importantes, mas a gente pode fazer isso intencionalmente ou, às vezes, inconscientemente. Com isso, é importante perceber que, sim, os nossos discursos, o nosso contexto socio-histórico nos influencia, né? Nos predispõe a pensar e agir e falar de determinada forma, mas não nos determina. Nós sempre temos a capacidade de transformá-los, de promover curto-biscuitos, né? De mudar. Enfim, e finalmente o terceiro aspecto que eu falo no meu trabalho é o que seria uma pedagogia decolonial, né? Que eu falo na necessidade de identificar a colonialidade. A colonialidade se refere às influências coloniais no nosso cotidiano, a, a promoção continuada de saberes do norte global, a promoção continuada do racismo estrutural, né, que a gente adquiriu da época colonial, a continuação do nosso machismo, por exemplo, né, etc., etc. Esses saberes todos que a gente identifica como colonialidade, que é a, a, a distribuição da realidade em que convivemos em termos de hierarquias desiguais, é importante identificar a colonialidade na língua. Agora estou fazendo isso em termos da língua. Estou dizendo, vejam, é uma forma de pensar a língua apenas em termos de sistema, é uma forma colonial, né? Então, identificamos a colonialidade, interrogamos a colonialidade. Uma vez que identificamos, vamos dizer por que que isso continua, né? Qual é a legitimidade disso? E aí podemos tentar interromper essa desigualdade, essas hierarquias implícitas na colonialidade. É muito difícil interromper. A gente pode interromper os efeitos locais, mas acabar com a colonialidade tão espalhada, tão historicamente instituída na nossa sociedade, vai levar um certo tempo, né? Mas, enfim, identificar, interrogar, interromper são formas, né, de lidar pedagogicamente, criticamente com a colonialidade. Agora vamos para alguns exemplos, né, para vocês que são alunos me assistindo aqui, né? Que significa quando eu falo que a linguagem, a língua-linguagem é sempre local, contextual, né? O que significa isso? Vamos ver esse aviso que eu não vou dizer de onde foi tirado, mas se vamos fazer o que as nossas teorias nos ensinam, de que a língua
sistema, o significado está na língua, né? O significado dessa frase aqui deveria estar nas palavras. Quando diz proibido, entrada de pessoas trajando roupas na cor preta. Vocês que entenderam isso, especialmente vocês de São Paulo, familiarizados com São Paulo, vocês podem ver, né, por trás, especialmente na, do lado esquerdo, embaixo da palavra entrada, mancha verde. Né? Se vocês tiverem esse saber anterior, o que é mancha verde, vocês vão saber interpretar essa frase. Mas só, vamos supor, se vocês são de Angola, de Portugal ou de Timor-Leste, onde vocês entendem e falam a língua portuguesa e olham para essas palavras aqui, entrada de pessoas trajando roupas na cor preta é proibida, não dá para entender. Então, o que isso mostra? Que o significado está no contexto. Essas palavras foram produzidas por alguém num contexto específico, né? E que espera que essas palavras sejam lidas por outras pessoas familiarizadas com o mesmo contexto. Esse é o aspecto dialógico da linguagem. Eu acho que a linguagem não é só o significado está nas palavras, ou entendo ou não entendo. Não. Se eu compartilho do contexto e dos saberes compartilhados em determinado contexto, eu entendo. Se não, não entendo. Do outro lado, né, temos o contrário. Né, das pessoas da Mancha Verde vão dizer expressamente proibido a entrada. Não, desculpa, essa é a entrada de verde. Né? E aqui eu mostro embaixo que é a mancha verde, né, que é os torcedores de Palmeiras, né, um time de futebol de São Paulo, e Gaviões da Fiel, que são os torcedores de Corinthians, são declarados inimigos de Palmeiras, né, vão dizer o contrário, especialmente proibida a entrada de verde. Se não tiverem essas informações que estão fora da língua, as informações contextuais, não vamos entender esse texto. Daí a importância do contexto, de conhecer a localidade. Né? Se acreditássemos na universalização e o valor universalizante da linguagem, deveríamos poder entender esse texto em qualquer lugar do planeta. E não é bem assim. Aqui são os dois juntos, né? E aqui eu passo para o conceito de leitura e linguagem. E aí eu vou dizer que a linguagem é dialógica, um termo que eu trago de Bakhtin-Voloshinov. Dialógica significa que a linguagem sempre pressupõe alguém que fala, alguém que ouve, alguém que escreve, alguém que lê, né? E sempre pressupõe que a pessoa que fala está levando em conta a quem está falando, o seu interlocutor. Ele não está escrevendo para o universo. Tá? Mesmo que quando a gente escreve alguma coisa, a gente não tenha, pode ser que a gente não tenha essa lembrança, é importante ter, porque isso vai afetar a legibilidade, a possibilidade do outro entender ou não a nossa língua. Então, linguagem não é monológica, não é um sistema abstrato de normas, não é universal ou atemporal. Ocorre sempre no contexto e interação entre interlocutores específicos. Agora, aqui, uma coisa importante. A linguagem é redundante. Né? Semioticamente, a gente sempre diz isso. A linguagem é redundante. Só se entende o que já se sabe. Então, a gente pensa que é óbvio, né? A linguagem é óbvia. Como você não conhece essa palavra? É óbvio? Não, é óbvio para nós que costumamos usar essa palavra. Então, esses conceitos, e trazer o corpo de volta, marcar ou não marcado, que eu já mencionei, enfatizam o que eu disse, a importância de contextualizar e situar a linguagem e os interlocutores. Como eu já falei que a linguagem é política,
Então, estou aqui falando de uma visão democrática da linguagem, né? Importante quando nós estamos pensando a linguística, a linguagem, a língua, devíamos pensar essa língua não a partir de um sistema abstrato, mas a partir dos usuários, situados em corpos específicos, falando de contextos sociais, históricos específicos, né? O que é a linguagem para eles? O que é a língua portuguesa para um determinado grupo de pessoas? O que é a língua inglesa ou francesa para um determinado grupo de pessoas? Não é uma língua universal. Se olharmos a língua portuguesa a partir, né, de pessoas, vamos supor, ágrafas, que não sabem ler ou escrever, vamos chegar a um tipo de língua portuguesa. Se olharmos a língua portuguesa a partir de comunidades indígenas, né, nos locais mais remotas do país, vamos encontrar outro tipo de língua portuguesa. Se olharmos a língua portuguesa a partir de determinados grupos urbanos, como aqui em São Paulo, né, grupos urbanos migrantes vindo de outros contextos, vamos encontrar, né, uma pluralidade de línguas portuguesas. Então, o sotaque, todo mundo tem. Sotaque implica em localidade, em origem local. Sotaque implica na importância do nosso corpo na produção de língua e linguagem. Sotaque não é uma coisa que a gente precisa eliminar. Precisamos respeitar os nossos sotaques e reconhecer que temos nossos sotaques. Então, como nós temos uma pluralidade de contextos específicos, locais, as normas também precisam ser plurais. E aqui eu dou, só para essa parte aqui, um diagrama que tenta juntar tudo isso. Então, nós temos aqui, a língua é sempre uma questão crítica, de crise, porque se temos do lado esquerdo alguém que fala, do lado direito alguém que ouve, a linguagem, a língua, aquilo que está sendo lido, porque aquilo que é lido também é produzido por alguém e está sendo lido por outra pessoa. Nós temos dois outros, não temos um eu e o outro. Temos dois outros tentando fazer sentido dessa linguagem, que pode ser em algo dito, em algo escrito, algo visto, né? Então, a linguagem é uma crise de incompletude, de ignorância, de tradução. Como é que é incompletude? Porque precisamos que um leitor leia o nosso texto para completar o nosso texto, para entender significando, se tornar completo. Precisamos de um outro para completar, no sentido de entender o que nós estamos dizendo, né? Então, se o outro não entender, aquilo que nós falamos, é uma falha na nossa linguagem, é incompletude. A linguagem é sempre incompleta. Quando o Kleber, no início, estava falando de instabilidade, né, e eu falei, brincando, que a língua é sempre instável, é isso que eu queria dizer, não há garantias, né, não há previsibilidade. E por que eu digo, eu coloco aqui nas duas flechas, na esquerda e direita, outro e outro? Porque não há um eu, ou melhor dizendo, toda pessoa que está, seja quem está ouvindo ou quem está falando, é um eu. Mas a nossa tendência, né, a colonialidade que nos ensina como pensar a linguagem, a colonialidade nos ensina que sempre se trata de um eu e de um outro, que é uma grande mentira. Essa é a maneira colonial de ver o mundo. O colonizador sempre se via como um eu e o outro colonizado era sempre um outro. Nunca percebeu que é uma situação de encontros de eus, não é um encontro de um eu e de outro. O outro nunca se vê como outro. Você não se apresenta para alguém dizendo: bom dia, como vai? Eu sou outro. Nós sempre partimos do eu, e com isso, se entendermos que a linguagem se trata de dois eus, e aqui
só para provocar, eu coloco dois outros, né? Porque o nosso pressuposto que nós aprendemos é que sempre tem o eu e o outro. Os dois outros trazem para esse momento no encontro da linguagem, né, os valores sociais históricos que os constituem, os tais de discursos que eu já mencionei, que nos atravessam, que nos constituem em sujeitos sociohistóricos. Né? O discurso aqui eu estou simplesmente, aleatoriamente, dizendo filosofia, ciência, história, língua. São os discursos dos mais variados tipos que nos constituem, né? E são outros. Precisamos lembrar que aquela pessoa com quem nós estamos falando também traz para o entendimento daquilo que eu estou dizendo outros saberes, isso que vão influenciar. Esses outros saberes podem inibir ou facilitar o entendimento desse outro daquilo que eu estou dizendo ou escrevendo. Então, o Paulo Freire já dizia isso quando nas suas propostas da pedagogia de letramento. Ele dizia que antes de ensinar, precisamos saber quais são os saberes que nossos alunos trazem para a sala de aula, porque a sala de aula é um encontro de saberes que a escola traz e os saberes que o aluno traz para a escola, né? Então, precisamos levar em conta isso, porque aí nós vamos saber exatamente com quem nós estamos falando. Então, nós vamos ter que fazer os ajustes, sem pressupor que o significado está na palavra ou significado, qualquer que seja, é algo universal, o mesmo valor para todos. Não, o significado da linguagem é sempre local. Então, aqui, já que eu citei o Freire, dois termos que o Freire menciona, né, nos ajudam muito quando pensamos a linguagem em termos decoloniais e para educação linguística. Estar no mundo, estar com o mundo, são termos do Freire. Estar no mundo é onde que eu estou nesse encontro com outra pessoa, quando eu estou lendo, escrevendo ou falando, ouvindo outra pessoa. Como uma sala de aula. Tem o professor trazendo os saberes da instituição, né? E o aluno trazendo os saberes da sua comunidade, da sua família, para a sala de aula, para adquirir os saberes da instituição, né? Então, na sala de aula, tanto o professor quanto o aluno estão no mundo que é, naquele momento, a sala de aula. Mas cada um deles, tanto o professor quanto o aluno, traz consigo, né, com a sua pessoa, com a sua história de vida, o mundo da sua comunidade. Então, ao mesmo tempo que o aluno está no mundo da sala de aula, ele está com o mundo dos saberes que ele traz da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, para a sala de aula. E o professor, por sua vez, ao mesmo tempo que está no mundo da sala de aula, traz com ele, né, o mundo, não só do seu grupo social, da sua cultura, etc., mas também os saberes, né, curriculares da instituição escola que ele tem que passar. Né? Então, essa complexidade que precisamos levar em conta é isso que eu chamo de uma visão crítica da linguagem. E para uma educação linguística, né, precisamos, né, alertar, né, abrir os olhos para os nossos alunos, desde jovens, né, que para essa complexidade da linguagem não é só aprender a falar e escrever corretamente, né, que também é importante, mas essa visão aqui da linguagem é uma visão política. Né? O que estou... Vamos ler esse diagrama de uma forma política, né? Decolonial. O que nós estamos fazendo aqui? Não há nenhum saber, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, nenhum saber universal, primordial, mais importante, mais legítimo. Todos os saberes têm os seus valores locais. Né? E o importante é que na sala de aula, por exemplo, o aluno vem para aprender os saberes curriculares. Então, naquele momento,
os saberes curriculares são importantes, mas isso não elimina o valor dos saberes comunitários, locais, regionais que o aluno traz para a sala de aula. Então, ele tem que saber, né, nós como professores temos que conscientizá-lo de que são saberes diferentes, são saberes locais, aqueles saberes são locais do bairro, de sua região, que valem no bairro, na sua região. Saberes que ele vai adquirir na sala de aula são saberes de outros locais. Né? Então, ele vai adquirir uma outra competência, saber lidar com outros saberes e não substituir uns saberes por outros. Não se trata de substituir uma norma do que é correto por outra norma do que é correto. Tá? É importante entender o que significa normatização. Nós precisamos sempre questionar a normatização, porque a normatização não é universal, não é algo singular. A normatização é simplesmente contingente, atende a determinadas necessidades em determinados contextos, em determinado momento. A normatividade muda com o tempo, muda com o contexto. Então, precisamos criticar a normatividade que se impõe como a única forma legítima, imutável. Né? E esse, em termos do ensino de língua, eu acho isso importante, né, numa educação linguística, não é só aprender corretamente uma língua, ou materna ou estrangeira, é ter essa consciência de como funciona a língua social historicamente. Então, para mim, isso é crítica. Embaixo, eu defino o letramento crítico como ler-se lendo. Então, o que é ler-se lendo? Ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu tenho o meu outro eu que está me lendo, lendo. Então, significa o quê? Eu me distancio de uma aparente naturalização do significado, né? Porque quando eu leio e lemos algumas coisas, por exemplo, cotidianas, aparentemente sem importância, a gente tende a ler de uma forma automática, né? Não crítica. Mas quando lemos criticamente, a gente precisa ler como se fosse duas vezes. Ler automaticamente e depois pensar sobre por que eu entendi o que entendi, ou por que eu não entendi o que não entendi. Bom, Professor, eu tenho mais 3 minutos. tá, então é aqui que eu vou parar, tá bom? Como é que eu desligo a compartilhar a tela? É no Charm. Isso. Ah, Ótimo, Linha. Se fosse por mim, a gente ficaria, Lin, te ouvindo, acho que a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, a semana toda, viu, Lin? Depois eu vou até falar contigo que eu preciso a gente conversar do pós-doc, viu, Lin? Acho que eu tenho que ir para a USP aí, ficar um ano contigo, anotar tudo para continuar reaprendendo com você. Eu acho que estar com o Lin é maravilhoso, a gente reaprende, né? Acho que é bem interessante mesmo. Queria agradecer, Lin, pela brilhante aula. Eu considero essa aula uma aula magna, sabe? Uma aula magna. Eu acredito que é uma aula seminal para um aluno que está na graduação e na pós-graduação, ter uma dimensão, né, Lin, do que é realmente a decolonialidade, né? Eu acho que foi muito interessante, Lin, sua fala. Aí eu tenho algumas colocações para serem feitas, mas eu queria ouvir primeiro os colegas, né, que estão aqui presentes. Nós temos vários colegas da universidade, várias universidades públicas federais. Nós temos vários alunos de várias universidades. Tem é, carinhas aqui que está lotada a sala, tem 20, 30 alunos na sala. Os meus alunos também da Universidade de Brasília, do curso de abordagem de Mestres e Técnicas do PBCL, Português do Brasil como Segunda Língua. Os meus alunos de Relações Internacionais estão aqui presentes também, nosso grupo de pesquisa, e vários outros grupos estão aqui. Então, a gente podia abrir agora, a gente vai ter em torno de 30 minutos para a gente conversar com o Lin, continuar aprendendo com o Lin. Vocês podem ficar bem à vontade a fim de fazer suas colocações. Caso eu não tenha no início, eu posso começar aqui, eu tenho algumas questões. Vou até compartilhar aqui com o Lin, e com vocês o que eu tinha pensado.
Rapidinho aqui, já que ninguém se manifestou ainda, eu já vou começar com uma. Só um minutinho que tá abrindo aqui. Vamos começar com a Rosana. Rosana, você pode começar e depois eu faço uma segunda pergunta. Pode ser, Rosana, fazendo favor? Sim, bom dia. Bom dia, Rosana. Profe, eu tenho, escutando você sobre a sua fala, sobre normalizar, eu tenho uma pergunta, né? Este fim de semana, a gente estava em Brasília, com a segunda Comigrar, e aí tinha muitos, obviamente, imigrantes, mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do campo, né, migratório, e eu tenho uma dúvida agora. Ele falou assim para mim, né? A gente estava conversando da minha experiência e tal, e aí ele me falou assim, porque eu falei sobre a translinguagem, né, sobre o assunto da língua, que é nossa história, é nossa cultura. Aí eu perguntei, ele me falou assim, ô Rosana, a exceção não é a norma. O que que ele me queria falar assim? Que eu não podia defender. Que eu consegui, por exemplo, fazer doutorado, mestrado, pós-doc, sendo migrante, mas eu precisei de uma série de fatores que não são normais, né? Então, eu não podia partir de minha experiência para defender o que a regra marca. Mas, então, eu fiquei pensando e pensando, porque eu pensei para mim mesma, né? Tá tudo bem, eu não posso defender partindo da minha experiência, só tá certo, porque eu mesma sei que é uma exceção, mas essa exceção poderia servir de inspiração para outra pessoa. Agora, minha pergunta para você está errado eu pensar dentro de um discurso que seria ideal, então, normalizar a exceção? Isso seria errado eu pensar assim, então, eu sou uma exceção, né? Temos várias exceções, mas está errado, então, agora eu ver como posso normalizar as exceções? Bom, a pergunta é muito importante, Rosana. Vamos por partes, né? Eu questiono, por exemplo, eu não uso o termo translinguagem, né? Respeito muito essa teoria, acho muito interessante, porque eu parto de outro locus de enunciação, né? A minha experiência de linguagem é outra. Translinguagem, para mim, e isso eu vou chegar a como isso chega nessa questão de exceção ou não. Translinguagem, para mim, que eu entendo translinguajar ou translinguar, né, a partir de Maturana como um processo, né? Translinguagem, eu vejo algumas pessoas internacionalmente usam isso, pressupõe que é, né, um contato entre uma língua e outra língua, né? E as pessoas podem fazer, digamos, uma mistura dessas duas línguas, né? As pessoas que partem desse pressuposto de uma língua e outra e depois tem uma mistura, são pessoas que vão dizer uma mistura não é uma língua, né? Uma mistura é uma exceção. Então, volte a aprender a língua, né? Porque para essas pessoas, o que está no meio não é nem uma coisa nem outra, né? E essas pessoas acham difícil de aceitar aquilo que está no meio, porque eles estão partindo do pressuposto que trans significa entre uma e outra. Agora, eu parto de um conceito onde não há língua como unidade. Então, pensar a língua a partir de plurilinguismo, nenhuma língua tem fronteira, nenhuma língua é completa, né? Então, nós não partimos a partir do conceito de língua nomeada X ou língua nomeada Y. Partimos a partir de algo que chamamos de repertório. Uma criança que
nasce, como eu, no meio de várias línguas, ele não sabe onde começa uma língua, onde termina outra. Essa criança ou essa pessoa tem palavras, frases, regras, né, que ela vai aprendendo das línguas em seu entorno. Então, essa pessoa parte de um repertório, não parte de uma língua. Nesse conceito, né, a partir dessa perspectiva, não existe o meio, não existe a exceção. Existe sempre uma produção linguística contextualizada. Então, eu, quando falava com a minha avó, que falava línguas indianas, tá? Que eu não falava, mas eu puxava palavras de outras línguas que eu falava. Eu não sabia que eram outras línguas. Né? Puxava outras palavras, as palavras que eu tinha disponível. Né? Isso é o conceito de repertório. Eu vou puxar do meu repertório elementos verbais, às vezes tão importante como os elementos verbais são os não verbais, que quando não falamos com a língua do outro, vamos usar gestos e expressões faciais, etc, etc. Né? Então, eu parto de um repertório, e não existe regra no repertório. O que é importante no repertório é se a pessoa me entendeu ou não. Isso que é a norma quando partimos de um repertório, de um contexto plurilingüe, é se a pessoa me entendeu, falei certo. Se a pessoa não me entendeu, eu tenho que buscar outros elementos do meu repertório para entender. Agora, só queria dizer que a visão política por trás disso, Rosana, e para você é importante, como você é ativista social cultural, né? Não aceite o termo de você estar na margem, na borda, na fronteira, do lado de fora. Não aceite isso, porque nós nunca estamos do lado de fora de coisa alguma. Nós não somos outros. Nós somos sempre eus de nós mesmos. Né? Então, quando as pessoas dizem, você fala da periferia, da margem, isso é uma visão do dominante. Eu não estou na periferia, eu estou no meu grupo, estou falando a partir do meu grupo sociohistórico, tão válido quanto o seu. Né? Então, não me diga que eu estou falando a partir da margem, como se não estivesse falando a partir de nada, como se apenas seus valores dominantes valessem. Né? Então, o importante aqui, o pensador Jacques Rancière, que eu falei, ele vai dizer que é um intervalo. Quando a gente fala de um discurso para outro, nós estamos falando de um intervalo, de um espaço de contato, encontro. Né? E é a partir desse intervalo que posso promover curtos-circuitos. Né? Porque eu encontro uma área entre um discurso e o outro, entre uma cultura e outra, entre um repertório e o outro. Então, nunca estamos na periferia do lado de fora de coisa alguma. Né? As pessoas dominantes gostariam que a gente estivesse do lado de fora. Assim que funciona a racialização, o racismo, etc. Nos colocam do lado de fora. Não, eu estou falando a partir, né, de valores, de línguas, de normas, que podem não ser seus, mas são meus. Então, eu estou falando de outro lugar, mas não estou falando de uma zona periférica ou marginal ou de fora. Okay? Então, não se trata nem de exceção nem de norma. Trata-se da importância de repertórios. Essa é uma visão política. Muito obrigada, profe, por sua resposta. Excelente. Lin, fazendo uma menção ao que a Rosana, ao que você falou agora, né? Eu acho que coaduna muito com aquilo que a própria Tânia Rezende, né, que fez doutorado contigo, tem falado, né?
que essa perspectiva da caracterização de nós como sendo sul global é justamente uma caracterização vinda do norte global, né? Nos achando que a gente é periferia, que a gente é marginalizado, que a gente é isso, né? Então, eu concordo plenamente com o que você falou agora, que nós precisamos, né, e também, Nelinho, eu tenho pensado, queria te ouvir um pouquinho, porque a gente tem uma síndrome que advém justamente dessas minorias que foram, não são minorias, foram grupos que foram minoritarizados, que a gente quer ser representado por alguém, né? Então, por exemplo, eu sou de A um grupo questão identitária, né? Pois é. identitário, eu preciso de ter alguém para me representar, né? Aí eu queria te ouvir um pouco, Lin, como que você vê essa perspectiva da gente escutar e ter uma escutativa a essas pessoas que não estão na margem, mas são caracterizadas pelo norte global como sendo pessoas da margem, da periferia, por exemplo. Como que você vê É isso? importante isso, a pergunta é importante, né? Porque, de novo, eu vou voltar a mudanças no nosso pensamento político, né, nos últimos 40 anos. Durante muito tempo, achávamos que nós podíamos emancipar os outros, né? Então, havia grupos ah, marginalizados, periféricos, distantes de poder, oprimidos, explorados, que precisavam ser libertados, né? Havia muito esse pensamento dicotômico, né? E hoje em dia a gente percebe que opressores e oprimidos estão em todos os grupos, né? Todos os grupos, até os grupos mais dominantes têm os seus oprimidos entre eles, né? Então a situação é muito mais complexa e a questão de emancipação, vimos na história, os grupos que queriam emancipar os outros mantiveram os, os oprimidos sob seu jugo de poder, né? Ah, então é importante perceber que nós não se trata de emancipar os outros. A gente se coloca acima dos outros, a gente se coloca como representando os outros, porque esses outros coitadinhos, oprimidos, né, explorados, não conseguem, não têm voz, não conseguem falar, eu vou falar por eles, né? Isso era a visão tradicional da vanguarda, porque eu tenho, que é um produto do pensamento do iluminismo europeu, né? Há aqueles que pensam e aqueles que ficam na escuridão. E os que pensam, né, têm essa obrigação moral, né, de fazer o bem para os que não pensam, que estão no escuro. E você, Kleber, onde e esse tipo de discurso levou, por exemplo, os ingleses e franceses de quererem civilizar a Ásia e a África, porque eles pensavam que eles tinham cultura e os coitadinhos do resto na África e na Ásia não tinham, então eles que tinham que civilizar a África. Então esse pensamento de que eu tenho que emancipar os outros é muito perigoso. Eu falo pelos outros, eu posso dizer que os outros não têm e que eu tenho, então eu preciso lutar, fazer pelos outros. Isso é questão de representação, né? E o Jacques Rancière, esse mesmo filósofo que estou andando citando, ele vai dizer: para emancipar um outro, você tem que se ver acima do outro, numa posição melhor para poder emancipá-lo. E agora, em que momento da história você vai dizer: pronto, fulano, agora você já está emancipado, o meu trabalho está feito? O que nós vemos na história é que aqueles que querem emancipar os outros nunca abrem mão dessa diferença entre eles e os que precisam de emancipação. Ficam adiando o momento de chegada da emancipação, né? Então, como é que podemos sair fora dessa armadilha, né? Saímos fora dizendo que, ok, o que eu entendo que é a nossa estrutura social, a nossa história social, colonial, econômica, que leva a essa desigualdade na nossa sociedade, que leva ao fato de que uns sofrem mais desigualdade e injustiça do que outros. Agora, eu não posso emancipar esses outros, eu não posso ir lá
redistribuir a renda, né, os lucros, taxar os bilionários, bem que eu gostaria, mas não consigo fazer isso. Né? Mas o que eu faço, então? Eu me calo? Eu aceito a situação de desigualdade e injustiça? Não, eu posso fazer aquilo que está a meu alcance. Então, eu posso falar sobre essa desigualdade para os meus alunos na minha sala de aula. Eu posso falar sobre essa desigualdade, né, no meu bairro, né, com a minha funcionária em casa, né, sem eu querer ir lá, pegar uma bandeira e falar sobre isso. Aí eu estaria querendo representá-los. Eu posso contribuir para as condições sociohistóricas que fazem com que determinadas ah, ah, parcelas da população sofram mais injustiça e desigualdade. Isso todos nós temos obrigação de fazer. Mas eu não posso dizer, fulano, você não consegue fazer nada por si próprio, deixe que eu faça. Então, as pessoas de determinados grupos, né, o ativismo faz isso, o ativismo faz, mas, infelizmente, o ativismo é diferente do. Eu estou falando como acadêmico, a política da perspectiva acadêmica. O ativista é movido por condições imediatas. A violência policial. Então, tem gente morrendo a cada hora. Então, o ativista da comunidade vai lá e quer interromper, parar isso. Mudanças. Quando que eu acredito que a educação pode contribuir mais para isso. Mas lembra que a gente pode educar, mas a pessoa pode não querer ser educada. Também não é tão simples assim. Excelente, Lin, excelente. Agora, Ana Paula Labre, por gentileza, Aninha. Olá, bom dia. Olá. Cumprimentar o Dr. Lim, professor Lim, por esse brilhante compartilhamento, né, em uma temática que muito nos interessa, né, professor Kleber. Agradecer o professor Kleber por esses espaços, assim, sempre que eu posso. Eu tenho participado porque faz toda a diferença no conhecimento que a gente vem adquirindo. E só, assim, uma contribuição com tudo isso que o Dr. Lin trouxe, né? Essa temática educação linguística crítica e decolonidades, ela é muito importante e ela atravessa, assim, várias frentes. E eu posso citar, por exemplo, a frente que eu atuo. Professor Lin, o senhor falou bastante do repertório, e falou bastante dessa importância de que a linguagem, ela precisa ser entendida. A partir do momento que essa língua, essa forma, essa norma, ela não se faz entendida, a gente precisa rever, né? E isso atravessa bastante, é muito claro assim, no mundo jurídico. Nós temos as leis, as nossas leis, que vêm e tem muito do latim, né? Uma língua hoje considerada uma língua morta. Nós temos normas, nós temos lei. Eu vou trazer o exemplo aqui do Brasil, das nossas normas, da nossa Constituição Federal e de todas as outras leis infraconstitucionais, normas escritas que não têm esse repertório e não se faz entender, não é entendido pelas pessoas. A quem mais interessa, a pessoa lê a legislação, não consegue compreender o que está dizendo ali, né? Então a gente vê assim, essa deficiência, esse problema que precisa ser trabalhado, que precisa ser discutido em todas as frentes. No direito, e eu falo muito sobre a interpretação das normas, a gente utiliza muito a hermenêutica para interpretar as normas que estão ali escritas, para poder tirar um pouco desse dogma, essa interpretação dogmática, essa interpretação presa à letra da lei de uma língua que vem lá do latim, de um outro contexto, de uma outra realidade que muitas vezes não se aplica à nossa realidade, né, ao nosso mundo hoje. E a gente vê, e foi até o tema da minha dissertação, uma avaliação, uma análise assim dessa língua escrita na norma, na própria letra da lei, assim, sobre os nossos direitos, os direitos da pessoa negra, né, as conquistas dos nossos direitos através da letra da lei, assim, você vê é de uma deficiência, é de um problema, uma falta de repertório mesmo que se faça
entender, que se faça ser entendido. E a partir do momento que a gente entende a importância da linguística, que a gente entende a importância da interpretação do que se está escrito, do que se quer dizer, a gente começa a criticar, e eu falo por mim, né? A própria lei, a própria letra da lei, assim, que traz os nossos direitos e vem avançando nesse sentido, mas a gente ainda está, assim, a muitos passos atrás, exatamente por falta dessa interpretação da linguagem mesmo, né? Então, era mais essa contribuição no sentido da gente olhar a própria legislação, né? Que, infelizmente, traz aí resquícios de uma língua antiga, de um outro contexto, de um contexto totalmente colonial, que não traz, de fato, assim, nenhum respaldo de direito para nós, pessoas negras. Todas as vezes hoje que eu vou avaliar uma lei, uma norma, eu vejo se ela foi, por quem que ela foi editada, né? Se foi uma pessoa negra que propôs, se essa pessoa estava no lugar de fato de fala, né? Hoje as pessoas ativistas, os ativistas utilizam muito isso e eu me considero assim. De fato, é saber onde é que é o lugar de fala de quem escreveu essa norma. Por que que a pessoa escreveu essa norma? O que que ela quer que se entenda dessa norma, né? Qual é, de fato, a intenção dela com essa lei escrita, com esse direito, né? Então era mais nesse sentido, assim, de reafirmar a importância de tudo isso que o senhor tem trazido para a gente, assim, nos abrindo os olhos para tantas outras questões que a gente pode avaliar em relação à linguagem. Muito obrigada. Obrigada pela reflexão, Ana Paula. Sim, o importante da lei que a gente tende a esquecer, primeiro, que as leis têm prazo de validade, né? Infelizmente, ficam lá e, como você disse, foram elaborados em determinado contexto, agora continuem valendo, apesar daquele contexto original não existir mais, né? E quanto à hermenêutica ou interpretação das leis, tem, para mim, o problema é que tem dois níveis. Uma é quando estamos diante da letra da lei, como é que vamos interpretar essa lei? De uma forma X, Y, Z, dependendo, né, do nosso locus de enunciação, os nossos interesses políticos, etc. e tal, né, vão nos levar a interpretar aquela lei de uma determinada forma. A, outro, a outra instância de hermenêutica que eu vejo que é importante é saber que a lei existe e nem consultar a lei, ignorar a lei. Isso é muito importante. Nós temos leis contra o racismo que simplesmente não são implementadas. Falo aqui como professor, nós temos a lei curricular que recomenda a inclusão de saberes afro-brasileiros e indígenas. Quantas escolas implementam isso? Então, tem a lei, mas não tem implementação da lei. Então, nós aqui, há poucas semanas em São Paulo, com a tempestade, centenas de milhares de pessoas da população de São Paulo ficou sem luz por dias, 4 dias ou uma semana, porque a concessionária privatizada não conseguia atender às suas obrigações contratuais. Ou seja, estava quebrando a lei, né, prevista no contrato. Agora, o que aconteceu? Nós temos a entidade, não me lembro como é que chama, a entidade que deve fiscalizar a concessionária, não fazia seu trabalho. Então, as leis estão lá, mas não se fiscalizavam as leis, ou simplesmente, né, estavam lá para inglês ver, como se diz, né? Então, não basta a lei, né? Tem que saber implementar a lei. Nós temos a Lei Maria da Penha, temos dezenas de mulheres sendo mortas, destratadas, né? E se a gente for olhar, né, a triste realidade, muitas dessas mulheres que acabam assassinadas por seus companheiros, maridos, etc., já fizeram boletim de ocorrência. Então, deram aviso, praticamente, em retrospecto, podemos dizer, avisaram a polícia que seriam assassinadas. Tem uma lei que protege essas mulheres. Nunca foi implementada, no caso
delas, há vidas perdidas pela não implementação da lei, né? Então, sim, a lei é muito importante, mas é parte, ao contrário da gramática da língua materna, que todas as escolas, todas as salas de aulas querem implementar, e aí gera outro problema, né? O sistema social nem sempre se interessa em implementar como deve as leis, algumas leis sociais. São coisas importantes para a gente refletir. Hum, A questão política por trás de regras. Exatamente. Criar lei tá cheio, né, Linho? A questão é o cumprimento dessas leis, né? É, Ainda dá tempo de fazer uma pergunta? você pode, Cristina, pode. Tem horário, né? Eu queria Fazer. mudar um pouco. Bom, muito obrigada, Lin. Foi um prazer te ouvir. E Que muito bom te obrigada ter aqui. de ter colocado essa possibilidade para a gente, né, de participar desse evento. Recentemente eu analisei um pós-doc do Lean, que eu achei fantástico, que foi o letramento corporal crítico, né? Então, algo que mexeu muito comigo, mas eu queria mudar um pouco o rumo da discussão, porque também o Kleber trabalha com formação de professores, né? E eu sou professora de francês na Universidade de São Paulo, e faz 30 anos que eu luto para que o humor, o corpo, os sentidos, as emoções, o afeto, o bem-querer estejam na sala de aula e sejam portas abertas para a aprendizagem se- e não só e sinto que os alunos não me consideram séria, né? Então, se eu faço uma piada, né? Eles acham estranho porque eles me acham elegante. Como é que eu posso ser elegante e fazer uma piada, né? Então, eu tive um problema Já é grave. uma piada, né? Já é uma piada. Já é uma piada, né? Eu tive um problema grave porque eu comecei o ano com as Olimpíadas mostrando uma música da Edith Piaf, dos anos 50, tocada, cantada por uma franco-armênia, mostrando que a França, né, tinha gente jovem, muito jovem, cantando músicas antigas, onde ela fala Je me fous, né? Desculpa, gente, eu estou pouco me fudendo. A Edith Piaf, a letra da Edith Piaf, que foi feita por ela e por uma colega. Lembrando que a Edith Piaf foi criada em bordel, né, abandonada pela família, etc. E quando eu falei, eu estou pouco me fudendo, uma aluna falou, a senhora está usando palavrão. E o palavrão é a parte mais baixa é de baixo calão. Como a senhora tão elegante pode fazer isso? Eu não aceito falar palavrão. Aí eu falei, bom, então espera a segunda música, que a segunda música é da Aya Nakamura, que é descendente do Mali, e que canta um tipo de rap, um tipo de música que cantou na abertura das Olimpíadas, que eu não entendo nada, porque só tem palavrão, né? E essa moça ficou muito chocada e foi embora. Então, eu queria, assim, eu lembro de um professor, o professor Pasta, de literatura, que ele falava para mim, Cristina, ensine palavrão para os seus alunos, porque eu estive na França, fui maltratado por uma senhora, queria xingá-la e não sabia nenhum palavrão. Aí me lembrei de um poema do Baudelaire, que era A Carniça. Então, eu a chamei de carniça. Eu falei, "Bom, você acabou xingando muito mais do que você pensa, né?" Mas, Lin, queria assim que você. Eu sinto que faz 30 anos que eu luto, não com os meus colegas ou contra os meus colegas, mas com os próprios alunos. Os próprios alunos querem um francês perfeito, normativo. Eu falei que vocês não vão achar na França. Então, mostro filmes e comparo o filme do oral com o escrito e falo, vejam a diferença. A França segurou tanto a língua na escrita que a língua escapou pelo oral. Então, a gente tem o,
o árabe, a palavra árabe, a gente tem o verlan, que é o contrário, que é ber, e agora tem o verlan, tem o contrário do contrário, que é rebeu. Então, árabe, ber, arabe, ber, rebeu. Né? Então, eu tento mostrar para eles essas, que eles não podem ficar, mas são eles os que mais lutam para ter uma língua normativa, única, como se eles pudessem usar nos 50 países que usam francês, né? Queria que você dissesse alguma coisa sobre isso, porque fiquei muito chateada de perder essa aluna por causa de um palavrão. Com certeza. Obrigado pela essa reflexão, Cristina. Primeiro, eu vou comentar duas coisas. A falta de humor e depois baixo calão. A primeira coisa que eu queria dizer é que é triste. As duas coisas, né, se os nossos alunos são produtos dos seus meios socio-históricos, né? Da mesma forma que não percebem quando estão sendo racistas, não percebem quando estão sendo defendendo a norma contra eles próprios, né? Então, isso é um fenômeno social comum. O aluno, como um jovem não crítico, reproduz a norma. Então, a gente precisa partir para reflexão crítica, né? E não discutir se a importância da piada ou não. Mas para discutir a importância da piada é muito importante, porque, né, essas mesmas pessoas que usam, por exemplo, hoje em dia, translinguagem, né, que vem a própria. Uma das primeiras pessoas a usar isso era a Ofélia Garcia, que se inspirou no trabalho de Maturana, o chileno Maturana, né? Eu já mencionei. Então, voltando para o pensamento do Maturana, que era biólogo, né? Depois estendeu, né, os seus saberes da biologia, da importância da convivência e aprendizagem entre organismos, até micro-organismos, tirava lições disso, né, para ética, para política, para aprendizagem. E uma das coisas que ele diz é que antes a linguagem, primeiro, é uma conexão entre um organismo e outro, né? A importância que a primeira percepção de um organismo, é que ele está falando de micro-organismos, mas podemos entender seres humanos também. A importância da percepção do organismo que só consegue sobreviver no meio, na companhia com a colaboração de outros organismos no seu entorno, senão não sobrevive. E a linguagem é uma ponte que esse organismo constrói com outro organismo, né? É o contato. A gente fala em comunicação, mas não precisa dizer nada, transmitir nenhuma imagem na forma antiga de entender a comunicação de transmissão. Não é nesse sentido. É a linguagem no sentido de contato, de coexistência, de estar junto, de reconhecer a legitimidade de um outro. E isso o Maturana chama de emocionar. Emocionar é o movimento de contato entre o organismo e outro. Por que é emocionar? Porque esse organismo, quando tem medo, quando tem fome, quando está sozinho, né? Essas são emoções, esse organismo percebe a importância de haver um outro através dessas emoções, né? Então, as nossas emoções são a nossa convivência, o que nos torna vulnerável, seres humanos, seres naturais, né? E aí o Maturana vai dizer, é primeiro emocionar para o organismo antes de racionalizar. Racionalizar começa a limitar a emocionar, porque impõe regras, né? Elimina, exclui determinadas emoções, né? Então,
precisamos entender, usar isso nas nossas salas de aulas como aprendizagem é emocionante. Né? Já na década de 60, 70, especialmente as pesquisas no Canadá, quando havia todo aquele problema em Quebec, a língua francesa, sobrevivência de línguas francesas, quem ia aprender ou não ia aprender francês, e no Canadá, reconhecimento de Canadá como uma nação bilíngue, blá, blá, blá. Havia políticas de aprendizagem, né? As famosas escolas de imersão. Né? E havia dois linguistas que faziam pesquisas, Wallace e Lambert, né? Já naquela época, e eles diziam que a motivação emocional afetiva era muito importante na aprendizagem de uma outra língua. E no caso deles não era língua estrangeira, porque eram línguas faladas no próprio país. Então ele diz que há uma motivação instrumental e uma motivação integrativa. Uma motivação integrativa é quando o aprendiz quer fazer parte, quer se integrar na comunidade da linguagem da língua que ele está aprendendo. Se está aprendendo francês, ele quer ser francês. Isso é uma motivação, implica na identificação afetiva com a comunidade da língua. Outra motivação afetiva é instrumental. Quando o aprendiz reconhece a importância dessa língua, ele tem que aprender, né? Mas não quer se integrar nessa comunidade. Então, ele vai aprender apenas o necessário. Então, essa afetividade era muito importante. Reconhecer a afetividade no processo da aprendizagem de línguas é muito importante. Então, se a piada vai ajudar, vai criar essa maior afetividade, não é? Que use. Então, a gente tem que explicar isso, talvez, para os aprendizes. Agora eu estou explicando. Eu trabalho também com um grupo que se chama Emotissage, Ah, emoção e aprendizagem, né? E trabalho com os sentidos, sim, com certeza. paladar, audição, para que eles digam como eles se sentem, o que eles sentem, do que eles gostam, quem eles são. Cada um vai ser diferente, vai lembrar do cheiro da casa da avó, então, mas enfim, muito obrigada pela resposta. O segundo aspecto do baixo calão que eu ia dizer, né? É interessante, porque se a gente olhar a história da língua inglesa, né, surgiu como baixo calão. Porque na época, né, da invasão dos franceses da Normândia, na Inglaterra, era a língua francesa que era a língua da elite. Né? Inglês era a língua dos saxões, dos anglo-saxões, que eram os camponeses, sem cultura, analfabetos, blá, blá, blá. Era baixo calão. Né? E aí, com o tempo, né, a elite francófona percebeu que, para manter o seu poder, a elite teria que aprender a língua de baixo calão. Né? E aí a gente tem resquícios na língua inglesa até hoje. Por exemplo, quando falamos as palavras de comida, como a carne de porco, pork em inglês, né? ou beef em inglês, pork e beef são palavras da elite. Né? Quando usamos palavras de baixo calão para falar dos animais, nós temos outras palavras de origem anglo-saxônica. Então, em comida, quanto mais qual é o grau? Mais sofisticado você quer ser em inglês, você vai usar palavras de origem francesa. Quanto mais de baixo calão você quer ir, você usa palavras anglo-saxônicas. Por isso, as palavras de baixo calão em inglês são todas anglo-saxônicas. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Ali. Eu vou
estou mais tranquila. Medo de ser acusada, né? Medo, hoje em dia a gente tem medo de ser acusada de estar divulgando uma língua. Hoje em dia, qualquer coisa, se você fala que um aluno é bonito, você pode ser acusada de assédio, né? Pois é, pois é. Então eu não falo mais que ninguém é bonito, não falo Esse problema da normatização de tudo, né? de tudo, com certeza. Obrigada. Muito obrigado, Cristina, pela sua intervenção. Muito bom, viu, Cristina, te ouvir, né, Leide? Depois você me lembra, Leide, a gente vai ter que organizar já um momento para a Cristina, nos dar a honra de ouvir, Cristina. Assim, muito bom, faz bem para a alma e para o espírito. É um prazer. Obrigada, Né? Cléber. Nossa, que pessoa, né, Cristina? Nossa, Deus, a gente tem pessoas que a gente cria, né, Lin, uma cria uma ligação, né? Uma ligação tão forte, né? Mesmo a gente trabalhando com línguas diferentes, a gente sente as mesmas coisas, né, Cristina, né? Todas as Isso. Ó, com você, você é especial, né, Kleber? Então, imagina, eu onde você chegou, como, o que você faz, o que você imagino. divide, o que você partilha, né? Você partilha, você não guarda para você o seu conhecimento, você partilha para todo mundo. Olha, eu aqui de São Paulo, né? Então, muito obrigada a você. Eu que agradeço, eu, Cristina, obrigado mesmo. Então, para a gente entrar na parte final desse momento, tão importante com o Lin e com todos vocês, eu vou só passar, vou compartilhar com vocês aqui uma tela, rapidinho mesmo, e depois eu vou passar a palavra para o Lin e a Leide, a gente termina nesse momento. Deixa eu ver se vai dar certo o compartilhamento aqui para vocês. Tá dando certo o compartilhamento? Tá. Então, se eu queria terminar esse momento, Lin, com você aqui, eu acho que eu... Falta colocar, falta abrir, falta colocar na tela grande. Tá na tela cheia para vocês, não tá? Modo apresentação, professor. Aí, Não, engraçado que para mim aqui, vê se tá agora para vocês. não, Vamos ver aqui, do slide atual. Foi para vocês? não. Lá embaixo, perto do 116%, será que essa telinha não vai ajudar? Vê se foi. Não foi na tela. Não, tá Engraçado para mim. travando. Engraçado para mim aqui tá parecendo que tá a tela cheia para mim. Mas não Entendeu? tem problema, a gente Mas dá para vocês lerem? Dá para vocês lerem? está. Eu vou fazer o seguinte, vou parar o compartilhamento, eu vou tentar fazer de novo, tá? Pode ser? Então, vou parar o compartilhamento. Peraí, eu vou fazer aquilo que a Leide já me ensinou, né, Leide? Eu vou pegar aquele slide, vou colocar ele em tela cheia. Aí eu vou agora passar para essa parte. Aí, Leide, eu vou passar o compartilhamento. Entro naquela tela. Peraí que vai dar certo. O letramento digital está se desenvolvendo. E divido. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Ah, tá. Então, perfeito. Então, perfeito. Então, eu queria terminar essa nossa roda de conversa com o professor Lin Mário de Menezes com, Lin, duas citações suas, Lin, que eu gosto muito. É aquela que você disse em 2011, né, Lin? Você falou assim que nós temos que nos se ler se lendo e se relendo. Eu acho que é uma coisa que o Lin tem nos ajudado bastante. E também queria terminar essa live nossa com aquilo que o Lin escreveu em 2000. Lin, eu estava 11. buscando os textos, era 2011, mas acho que foi 2021, viu, Leide, essa citação do Lin, que ele fala assim, Cristina, que eu gosto muito da citação do Lin. Ele fala assim, que o mundo globalizado contemporâneo, ele traz consigo a aproximação e a justaposição de culturas e povos diferentes, muitas vezes em situações de conflito. Se todas as partes envolvidas no conflito tentassem ler criticamente suas posturas, procurando compreender suas próprias posições e de seus adversários, há esperança de transformar confrontos violentos e sangrentos. Por isso, preparar aprendizes para confrontos com diferenças de toda espécie se torna um objetivo pedagógico atual e premente que pode ser alcançado através do letramento crítico. Lin, eu acho assim, assim, eu particularmente acho essa citação é de 2021. 2021, numa entrevista, Lin, que você fez, uma entrevista sobre letramento crítico, e o Lin, são dois textos que eu adoro, todos os textos do Lin, mas esse texto sobre letramento crítico, eu adoro aquela entrevista sua, Lin, que você fez com a Ana Paula Duboc, Daniel Ferraz, na roda de conversa, na Trabalhos em Linguística Aplicada, eu adoro aquele texto, é texto base da nossa pós-graduação aqui também, e também toda aquela autorização sua, né, Lem, a partir de Paulo Freire, sobre ler-se lendo. Então, eu queria agradecer muito a presença de Lin Mário.
Eu vou passar a palavra para ele daqui um pouquinho. E eu aproveito, deixa eu passar a palavra para o Lin, depois para a Leide. E aí, Leide, se você puder convidar toda a audiência para o próximo evento nosso, e depois a gente fica um momento rapidinho para a gente fazer uma foto com vocês virtual, para a gente celebrar juntos esse momento, tá bom? Passa a palavra para o senhor Mário, depois a Leide, e aí a Leide faz o fechamento então, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, e Lin, muito obrigado pela sua existência, tá, Lin? Eu acho que a sua existência é uma existência acadêmica inspiradora e engajadora, então eu queria agradecer por você existir, viu, Lin? Obrigado, Kleber. Eu fico me pensando, se você está falando de mim, é de outro, quase que estou olhando para trás para ver se tem outro aqui. Eu não me vejo assim, porque há muito que aprender e a gente tem, né, eu procuro aprender sempre. Eu sou, acho que eu, as pessoas não entendem por que eu nunca publiquei as minhas dissertações de mestrado e doutorado. Porque eu sempre acreditei que eu quero superar aquilo que eu escrevi, que eu aprendi e assim em diante. Então, o meu modo de divulgação é textos curtos, artigos, capítulos de livro, né, que eu posso superar e comparar com o que eu escrevi ontem com o que eu escrevi hoje. Seria muito eu querer que alguém comprasse um livro meu e depois eu dissesse para essa pessoa não valeu pagar porque eu já não penso isso, né? Ah, mas, Kleber, essa frase que talvez seja, essa segunda frase que você colocou, talvez seja 2011 ou 2009, algo semelhante. Eu escrevi um texto sobre Gaza, né, que está na internet, sobre o conflito de Israel e Gaza, né? E, infelizmente, eu vejo esse texto hoje, né, de confrontos violentos das pessoas se imporem sobre os outros. Ah, a tristeza é que, né, como a Cristina estava dizendo que às vezes, né, aquilo que a gente ensina não é entendido da mesma forma, eu vejo com desespero coisas que eu já dizia há muito tempo e eu sou obrigado a assistir um genocídio nessa parte do mundo onde, né, em 2009, eu escrevi um texto como não seria bom se, né, nesse confronto que as pessoas se convivessem, procurassem se entender, né, mas é mais complicado, porque essa história do, das crenças das pessoas em termos, né, de não refletir sobre os pressupostos de superioridade e inferioridade, do certo e errado, né, que não são nos passados, né, dos nossos grupos sociais, culturais, e a gente acaba reproduzindo sem grande reflexão crítica. Isso nos leva, né, pode nos levar até a genocídio. Então, daí a importância do pensamento crítico. E aqui eu só queria dizer que terminar, eu usei a palavra crítica e crítico, mas eu já não participo, não contribuo para o conceito tradicional de crítica como entendendo que o que está subjacente, nem no conceito de crítico como na pedagogia crítica de entender o errado para fazer o certo, né? Para mim, o pensamento crítico, já que não dá para universalizar o que é certo ou errado, pensamento crítico para mim é se ler se lendo. Vamos, vamos refletir sobre aquilo que a gente toma por pressuposto. Vamos pensar sobre aquilo que a gente toma por transparente e naturalizado. Não estou falando no certo ou no errado. Então, isso já vai nos levar a pensar, repensar as nossas crenças, os nossos atos. Desnaturalizar o naturalizado. Obrigado, Kleber, por essa oportunidade. Obrigado, Leide, pela organização disso. Enfim. Nós que agradecemos, professor, assim, muito, muito bonito. E gostaria de dizer que o senhor é referência na minha tese. O ler esse lendo me fez chorar e repensar muitas coisas e rever muitas crenças.
E o Lean tem que estar Agradeço muito. o Lean tem que estar na sua banca, Leide. Tem que estar na sua banca, hein? Eu não sei se eu tenho coragem, mas vamos fazer o convite. Vamos fazer o. É, Eu acho que ele vai aceitar. Eu tenho suspeito que ele vai aceitar, Leide. então, assim, a gente tem muita gratidão à professora Carla Ferreira. Um grande abraço aos colegas que estão nos assistindo, né? É muito bom a gente trabalhar um evento e ver, né, uma atividade como essa, ter uma presença marcante, né, de pessoas interessadas. Muito obrigado mesmo, né? Dá um tchauzinho aí, professor Kleber, para a galera que está com a professora. E a gente aproveita para convidá-los a estar conosco na próxima semana, juntamente com a professora Fernanda Liberali, para tratar sobre o multiletramento enganjado. Eu recomendo muito, acredito que vocês vão gostar bastante. A professora Fernanda é uma pessoa muito enganjada em várias frentes, né? E é uma pessoa que tem realmente muito a contribuir. E lembrando que nós estaremos essa atividade de hoje, ela estará disponível a partir das 19 horas. Eu estou colocando 19 horas, tá, gente? Mas pode ser antes. A partir das 19 horas no nosso canal no YouTube. Eu deixei aí o link no chat. E também a gente pede para que vocês nos sigam no Instagram, que a gente vai disponibilizando links e todas as atividades que a gente organiza a partir do GECAL, a partir das frentes aí que o professor Kleber toma, né? E a gente está sempre por lá postando as novidades, então segue a gente lá. E só mesmo agradecer, muito obrigado. Vou parar a gravação agora, que acredito que o professor Kleber quer fazer a foto.